Olá, senhores, bom dia. Meu nome é Francisco, sou advogado especialista em direito empresarial e civil. Estaremos hoje abordando sobre uma questão importantíssima que diz respeito sobre a responsabilidade civil. Então, para adiantar a questão, iremos falar hoje sobre duas teorias abraçadas pelo direito brasileiro, que é a teoria objetiva, que é a responsabilidade civil objetiva, e a teoria subjetiva, que trata também da responsabilidade subjetiva. Subjetivo diz respeito ao sujeito. Então, essa teoria subjetiva ou responsabilidade subjetiva, ela está estampada no artigo 186 do Código Civil. Significa afirmar que o Código Civil brasileiro adotou a teoria subjetiva no artigo 186. Para melhor clarear o tema aqui em discussão, estarei lendo o artigo 186 do Código Civil, que diz o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por que esse artigo aqui ele agasalhou a teoria subjetiva? Porque está falando aqui de ato ilícito cometido de maneira culposa. Só de dizer aqui que tem dois requisitos aqui, né, que diz o seguinte: negligência ou imprudência. Quando alguém comete um ato ilícito por negligência ou imprudência, estamos falando da modalidade culposa. Só pode ocorrer o cometimento de algum ato ilícito por negligência ou imprudência ou por imperícia na modalidade culposa. Na modalidade dolosa, o agente demonstra vontade de praticar determinado ato ilícito. Na modalidade culposa, são três os requisitos: imperícia, negligência e imprudência. Então, o artigo 186 abraçou a ideia da teoria subjetiva para que aquele que cometeu o ato ilícito repare o dano. Isso significa afirmar, senhores, que o ônus da prova, nesse caso aqui, é de quem acusa quem cometeu o suposto ato ilícito. Então, terá que provar se o sujeito que está implicado numa suposta demanda judicial para reparar determinado ato, que possa ter cunho moral ou material, aquele que acusa ou que pleiteia a reparação de determinado dano deve provar que aquele indivíduo ou sujeito tenha praticado o ato. Do contrário, o indivíduo que é réu em determinada demanda será inocentado por falta de provas. Já na teoria objetiva, que também é abraçada pelo direito brasileiro, o ônus probandi ele é invertido. Isso ocorre muito no direito de defesa do consumidor, porque o empresário ele assume a atividade, assume o risco da atividade. Então, o fornecedor de serviços ou produtos, quando ele entrega ou fornece determinado serviço ou produto com defeito ou com algum tipo de vício, nesse caso, ao pleitear na justiça, o consumidor ele não tem que provar que o fornecedor apresentou o serviço com vício, ele simplesmente tem que relatar que aquele produto está com defeito ou que não foi entregue por vício do serviço ou do produto, da apresentação do serviço ou do produto, ou da entrega do serviço ou do produto. Nesse caso, o ônus probandi é invertido em razão da teoria objetiva abraçada ou agasalhada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o fornecedor terá que provar se aquele serviço ou produto está com vício ou não, ao contrário que ocorre com a responsabilidade subjetiva. E também quero destacar aqui para os senhores que no âmbito do direito
administrativo, o público, os entes federados, a União, o Distrito Federal, os estados e o município, vigora também a teoria objetiva com relação à atuação dos agentes públicos. Por exemplo, um policial militar que dispara arma de fogo contra uma pessoa por engano. Quem responde por esse erro do policial militar é o Estado. Aí está também agasalhada a teoria objetiva, por causa do risco da atividade estatal. O Estado responde pelo erro do agente policial por ter indevidamente atirado num terceiro. Então essas são as minhas colocações, senhores. Até o próximo encontro.